Encanto. A viagem a Marrocos, que até há algumas décadas parecia reservada à aristocracia literária e política, hoje é facilmente acessível à maioria dos turistas. As sugestões de muitos do deserto, descritas por William Burroughs e Paul Bowles, estão um pouco desbotadas e talvez sofram de uma divulgação excessiva que acabou por as tornar estereotipadas. Mas se o Marrocos contemporâneo perde em parte a aura de país misterioso, ganha, no entanto, enormemente em acessibilidade e em disponibilidade concreta para com o turista. Enquanto as cidades da costa atlântica, Tanger, Casablanca, Agadir, estão decididamente orientadas para uma civilização e desenvolvimento de tipo europeu, o Marrocos mais emblemático continua a ser o das cidades imperiais do interior, aninhadas entre o Rif e a cadeia do Atlas. Meknès, Marrakech, Rabat e Fez são os destinos mais cobiçados e os lugares mais ricos daquela atmosfera marroquina específica que combina a raiz autóctone berbere com a civilização árabe. Desde tempos imemoriais, as cegonhas nidificam todos os anos entre as ruínas do Palácio El Badi, em Marrakech. Estes muros esfarrapados e, no entanto, ainda imponentes, são um dos símbolos mais eloquentes da história de Marrocos, feita de grandes realizações e de igualmente notáveis destruições. As várias dinastias que se sucederam no governo desta parte muito particular de África foram levadas a negar veementemente a existência dos governantes que as precederam. O Palácio El Badi, erguido no final do século XVI pela dinastia saadiana, foi destruído um século depois por um sultão alauíta, que reutilizou seus materiais para edificar o próprio palácio em Meknès. Apesar de suas dimensões e grande suntuosidade, o Palácio El Badi foi ofuscado pelo esplendor do novo Palácio Imperial de Meknès, que então desafiava a grandiosidade da recém-construída Versalhes do Rei Sol. As muralhas vermelhas de Marrakech são sobriamente decoradas, conforme exigia o estilo berbere dos almorávidas, fundadores da cidade. O vermelho da argila é a cor de Marrakech. Atualmente associa-se o verde escuro, símbolo do Islã. Alternadas nos principais monumentos, as duas cores criam conjuntos de grande elegância. Anexo ao Palácio El Badi e ao Palácio Real, desenvolve-se o Mela, que foi o principal bairro judeu de Marrocos. Após 1956, o ano da declaração da independência do Marrocos moderno, quase todos os 16 mil judeus emigraram, deixando o bairro muçulmano. O Mela é uma medina de importância essencialmente local. Nas suas lojas e bancas ao ar livre, trocam-se produtos de uso cotidiano, entre os quais especiarias, leguminosas e cereais.
Nos pátios e nas passagens estreitas para pedestres, notam-se aqui e ali janelas e arcos de forma requintada, que são testemunhos de séculos anteriores e de culturas estratificadas. Em Marrocos, país de múltiplas influências étnicas e culturais, sempre existiu, como no Egito, um forte espírito de tolerância, particularmente para com os judeus, que tiveram de abandonar a Espanha unificada depois de 1492. O ponto focal de Marrakech e verdadeiro teatro ao ar livre é a Praça Jemaa El Fna. Durante o dia, a praça, passagem obrigatória no labirinto de vielas de Marrakech, serve para a troca de serviços e pequeno comércio, além de espetáculos. É o local onde se sente o ritmo da cidade, onde se trocam informações e onde se pode observar, tal como num palco, o movimento contínuo da população. As dentaduras exibidas em bancas improvisadas anunciam uma das profissões tradicionais de Jemaa El Fna, a de dentista. De facto, esta personagem pitoresca também se encarrega, em casos desesperados, da substituição radical do aparelho mastigatório. Verdadeira corte dos milagres em Marrakech. A praça, onde, segundo a tradição, deveria ter sido construída uma mesquita, é o ponto de encontro da cidade. Encantadores de serpentes, aguadeiros, dentistas, músicos, escribas públicos e crianças pugilistas misturam-se numa cacofonia de sons e imagens sob o olhar dos turistas e dos curiosos que bebem chá nos terraços e cafés que lhes ficam por cima, ou dos desocupados que formam um círculo assim que surge uma oportunidade de espetáculo. No intrincado tecido das ruelas e das pequenas habitações construídas em torno de um pátio central, destacam-se os amplos e geométricos espaços dos pátios das mesquitas, dominados pelos minaretes e cercados por pórticos sombrios. A mesquita Ben Youssef, cor ocre, com telhados vermelhos e elegantes decorações em verde escuro, emerge no panorama uniforme de Marrakech, pontilhado de todas as tonalidades de vermelho, rosa e branco. A
mesquita foi erguida no século XI, logo após a fundação de Marrakech, seguindo o estilo austero e elegante dos senhores do deserto, que expandiram o seu reino à maior extensão e o levaram ao mais grandioso esplendor. No século XII, sob a dinastia dos Almohadas, Marrakech tornou-se ainda mais esplêndida. Entre as muitas obras de irrigação, fundamentais naquele clima semidesértico, destaca-se a bacia artificial da Menara, que deu origem a parques e jardins. A Madrasa Ben Youssef, situada junto à mesquita homônima, data do século XIV e foi posteriormente expandida para se tornar a maior de todo o Maghreb. As madraças são escolas corânicas e, portanto, têm uma forte marca religiosa que permeia todos os outros campos do saber. Na prática, são verdadeiras universidades. Na Madrasa Ben Youssef, com suas elegantes decorações, trabalharam também artistas vindos da Andaluzia, que na época fazia parte do mesmo reino. As influências mútuas entre o sul da Espanha e Marrocos são incalculáveis, tanto culturalmente quanto artisticamente, ainda que se mostrem mais patentes em Fez do que em Marrakech. Entre estas paredes, ao longo das varandas internas, foram criados os alojamentos, bastante espartanos para centenas de estudantes e outros mais confortáveis para os professores. Há cerca de 30 anos, a Madrasa Ben Youssef deixou de funcionar como centro de estudos corânicos. Este beco estreito entre altos muros leva às tumbas saadianas, ou seja, dos príncipes da dinastia árabe que retomou o poder sobre Marrocos após séculos de dominação berbere. Os sultões saadianos, que reinaram por décadas a partir de meados do século XVI, mandaram construir estes dois mausoléus relativamente sóbrios por fora e ricamente decorados por dentro. À medida que o dia avança, a cena na Praça Jemaa el-Fna muda. Perto do crepúsculo chegam os músicos em grupos de 3 ou 4, com violinos monocórdios, tambores, rebecas e flautas. Algumas das formas musicais que se ouvem em Marrocos em todas as praças acompanham frequentemente a dança. Outras têm origem poética, também antiga, com textos adaptados à música. A Medina está organizada em vários souks, especializados segundo os produtos que ali se vendem ou produzem artesanalmente. Um dos maiores e mais pitorescos é o dos tapetes. Leilões de tapetes acontecem diariamente. São negociados tanto os tapetes berberes quanto os produzidos localmente na própria Medina, onde fiandeiros e tecelões trabalham lado a lado.
Na Medina de Marrakech, encontram-se diversos edifícios dedicados ao culto dos santos ou marabutos, que incluem ofertas e peregrinações para se obter os benefícios da baraca, o fluido curativo emanado do seu corpo. Este culto é mal visto pelas autoridades corânicas, por não coadunar-se com os ensinamentos e tradições das escolas mais austeras. Outros souks particularmente sugestivos são o dos joalheiros, o dos boticários e vidreiros e o dos burros, assim chamado porque lá se fabricam e vendem cestos e celas de transporte. Um pouco mais afastado fica o bairro dos Curtidores, onde se trabalha a matéria-prima para o que é atualmente uma indústria próspera e difundida por todo o país, a do couro e dos artigos de couro. No souk, mas também nas melhores lojas, já se podem encontrar malas e sapatos de qualidade comparável à europeia, a um preço muito inferior. Uma especialidade local é o famoso calçado macio bordado chamado babuches, termo que deriva precisamente do árabe babuche. De cima, a Medina é um formigueiro fervilhante de formas em movimento. Destacam-se entre as muitas construções quadradas, os tanques redondos dos curtumes, onde as peles são tratadas e acabadas. As muralhas de Marrakech, que ainda cercam a cidade medieval, foram construídas no século XII, com 2 metros de espessura e cerca de 8 de altura. Foram durante muito tempo coroadas por ameias e rodeadas por um fosso que hoje já não existe. No entanto, ainda existem as 9 grandes portas históricas, através das quais se entra na Cidade Velha. A cidade foi construída em planície aberta, com fácil acesso aos passos do Alto Atlas e funções de mercado do sul marroquino. É ainda circundada por palmeiras, laranjeiras e oliveiras que formam uma coroa verde e prata ou verde escura entre o solo argiloso avermelhado e a cidade de Corocre. Através da porta Bab Amar, entra-se na cidade pela via de acesso ao Palácio Real, que se alarga rapidamente no Meshouar, o grande pátio para as audiências e para as antigas reuniões tribais. Os jardins e sua estrutura arquitetônica têm grande importância na cultura islâmica, visto que são vistos como uma imagem metafórica do paraíso. Na paisagem da cidade, destacam-se os minaretes, os pátios e os telhados verdes ou vermelhos das outras esplêndidas mesquitas de Marrakech. A mesquita da Casbah, a de Sidi Bel Abbes, a de El Moassine e a Bab do Calah. O Palácio da Bahia, apelidado em homenagem à esposa favorita do sultão, é uma construção que tem apenas um século de vida. O palácio é um conjunto de edifícios, jardins e pátios adornados com pisos de mármore embutidos, colunas de madeira e ornamentos em gesso, mármore e cerâmica no estilo andaluz tardio.
No souk dos latoeiros, o cobre é trabalhado com sabedoria antiga. Esta é uma das produções típicas de Marrakech. Após ser derretido, o cobre, que já passou por polimento e martelagem, é então cinzelado com pequenos cinzéis para reproduzir suas figurações tradicionais. Outras obras que datam de tempos antigos incluem as de madeira entalhada ou esculpida e o tingimento de lãs, que é extremamente pitoresco, para a produção de tapetes ou roupas. Perto da mesquita Ben Youssef, destaca-se outro edifício interessante, a pequena Quba El Bahauddin, que data do século XII. A Quba é um edifício cúbico com cúpula, dedicado ao culto de uma figura considerada santa e regularmente visitado por peregrinos. A água, que através de engenhosos canais torna possível a existência dos jardins, tem no mundo islâmico um valor simbólico e um significado de purificação. Por isso, encontra-se em todo lugar, nas fontes das mesquitas, nos tanques dos palácios e nas bacias artificiais dos parques. O Hotel La Mamounia é um dos mais célebres hotéis exóticos do mundo. Construído nos anos 20, une o charme do ambiente tradicional marroquino a uma decoração art déco extremamente refinada, muitas vezes composta por peças hoje raríssimas. Neste hotel, hospedaram-se celebridades do mundo da cultura, da política e das finanças internacionais. Entre eles, Rothschild, Rockefeller, Rita Hayworth, Maurice Ravel e Winston Churchill. Pode-se visitar o apartamento do último, que permanece intacto como um pequeno e discreto museu de época. O Golf Royal de Marrakech goza de fama internacional, não só pelas suas qualidades intrínsecas, mas também pelo encanto do verde úmido dos relvados imersos na aridez do ambiente semidesértico circundante. À noite, a Praça Gema El Fna se transforma em um grande restaurante ao ar livre. Banquetes improvisados oferecem as mil e uma delícias suculentas da culinária marroquina. Para os turistas à conversa, o prato é preparado em um molho supostamente exótico sob uma tenda das Mil e Uma Noites, mas o resultado, com a cumplicidade da música inebriante, é igualmente prazeroso.
Na noite nublada, a silhueta do minarete da Coutúbia, símbolo de Marrakech, destaca-se contra o céu, há algum tempo escondido da vista pelas estruturas dos restauradores. Viajando de Marrakech a Fez, é possível entender por que em espanhol se usa o termo Marruecos, ou seja, Marrocos no plural, para definir um território tão rico em diversidade. Esta é a viagem entre as duas antigas capitais, a do sul e a do norte. Entre a região voltada para o deserto e aquela que sempre esteve ligada à Espanha. Impressiona a diferença do tipo de construção tradicional entre cidade e campo. No campo, prevalece uma arquitetura espontânea que utiliza como material uma mistura de argila, palha e pedras, enquanto nas cidades a pedra é de uso comum, pelo menos nos edifícios religiosos e aristocráticos. Fez, aninhada dentro de suas muralhas, aglomera com suas casas, mesquitas, mercados e palácios as encostas de uma colina, apresentando desníveis notáveis entre um bairro e outro. O núcleo mais elevado, Fez El Jeddah, ou Cidade Nova, foi fundado no século XIII com o propósito de abrigar o Palácio Real entre suas sólidas muralhas. O núcleo mais antigo, por sua vez, data do século VIII. Fez tornou-se a capital do reino no início do século IX, permanecendo assim por várias centenas de anos. Outras cidades foram preferidas como centro do poder: Marrakech, Rabat, Meknes. Mas Fez continuou a ser o principal centro cultural do país. Ainda hoje é chamada de a Florença do Marrocos. Seus portões, ornamentados de forma sofisticada e elegante, os detalhes das varandas e janelas e as decorações em cerâmica das mesquitas revelam os laços com o reino da Andaluzia, com o qual Fez, em particular, sempre manteve relações de troca mútua e fértil. A antiga capital acolheu primeiro os berberes andaluzes, depois os judeus, que trouxeram tecnologias e valiosas relações comerciais, e convidou artistas andaluzes para o Marrocos. A poderosa fortaleza de Borj Nord domina as muralhas de Fez El Jeddah, nas quais se abrem os portões Bab Segma e Bab Dekakine, que conduzem ao Palácio Real. Do alto, com apenas um olhar, se percebe todo o aglomerado de casas e minaretes em que a cidade velha está submersa. Anexo às muralhas, encontra-se outro lendário hotel marroquino, o Palais Jamaí, cercado por um exuberante jardim andaluz. O edifício era a residência de uma família nobre de Fez, que o mandou construir no final do século XIX. Hoje, adaptado às necessidades modernas, constitui o núcleo central do hotel. Entre os esplêndidos portões da Cidade Velha, o de Bab destaca-se pela sua cor intensa e revestimento esmaltado, apresentando um tom azulado na parte externa e um verde exuberante na parte interna.
da Cidade Velha, destaca-se pelo cromatismo do seu revestimento esmaltado, o portão Bab Bojloud, azul por fora e verde por dentro. É a partir daqui que se inicia a principal rota comercial que conduz a Medina. A Mesquita Universidade El Karouini data do século IX. É uma das universidades mais antigas do mundo, anterior a todas as europeias, incluindo Bolonha. O nome advém da sua localização na área de Fez, local onde se estabeleceram os refugiados políticos vindos de Cairuan. O fundador de Fez, Moulay Idris, é objeto de veneração popular. A Zawiya dedicada a ele é um santuário sumptuoso e um local de peregrinação onde os devotos procuram receber a bênção ou baraka. A Medersa El Atarini está conectada à Mesquita Universidade El Karouini, porque ali residiam os seus estudantes. É considerada a mais completa obra de arte arquitetônica de Fez no seu momento de máximo esplendor, ou seja, os séculos 13 e 14. Do mesmo período é a Medersa Bouinânia, cujo pátio, ricamente decorado, remete aos estilos da arquitetura andaluz-mourisca. A Cidade Velha manteve-se intacta com seus bairros de artesãos e as lojas da Medina, graças também à construção dos novos bairros residenciais situados fora das muralhas. Estes artesãos que moldam pacientemente os ladrilhos coloridos para os grandes embutidos decorativos são os herdeiros da grande tradição cerâmica de Fez. Os ceramistas estão reunidos em torno de pátios que contêm as fossas para trabalhar a argila e os fornos para cozê-la. No interior, encontram-se os tornos de pedal para a modelagem da massa argilosa e os armazéns de depósito dos produtos acabados e semi-acabados. Mais adiante ficam os sucos dos cinzeladores, os dos tecelões e comerciantes de tapetes e dos tintureiros. Numa área pitoresca, dividida em muitas fossas cheias de corantes, trabalham os curtidores de peles.
É uma atividade bem antiga, provavelmente oriental. Os corantes utilizados eram tradicionalmente os naturais, que, no entanto, se revelam muito caros para o uso semi-industrial moderno, e por isso, hoje são usados apenas excepcionalmente. No pôr do sol, a hora mágica de Fez, as cores se incendeiam, a argila vermelha ganha vida novamente e o toque brilhante de verde das cerâmicas vitrificadas pulsa à sombra dos minaretes. Os antigos centros históricos de Fez e Marrakech, longe das metrópoles e dos bairros modernos, fecham-se durante a noite sobre seus tesouros escondidos que atravessaram os séculos intactos.